E aí galera, começando mais um vídeo do canal que está falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos refazer um desenho antigo, tá? Mais um vídeo dessa série que, se você não acompanha, aconselho você acompanhar muito, tá? Essa série é muito boa porque ela passa muita dica, muito erro que eu cometia antes, que eu vou consertar nesse vídeo daqui. Provavelmente você comete também, tá? Então é importante você pegar e realmente parar para prestar atenção, assistir o vídeo até o final e ir anotando. Vai perceber que vários erros eu cometia antes e agora eu não cometo mais, e você provavelmente comete eles também, tá? Então vamos lá consertar os meus erros mais antigos, tá? Vou fazer esse desenho do Todoroki, tá? A referência, vou botar na tela aí a referência antiga que eu fiz. Tu vê que tem vários erros, tá? Tem vários erros. O primeiro erro é um erro de esboço, que tu vê que a perna tá muito desproporcional, então a perna é muito grande, aí o pé é muito pequeno, tu vê que o braço também tá meio desalinhado, o braço direito, o braço esquerdo também um pouco, o osso do Todoroki também tá um pouco estranho. Ali em si é muito questão de desproporção. E por que isso aconteceu muito nesse desenho? Por causa que eu não fazia esboço nessa época. Nessa época eu só realmente pegava a folha em branco e ia construindo o personagem em cima de qualquer coisa. Eu não tinha nenhum processo de esboço. Isso é um enorme problema, tá? Todo desenho que tu for fazer precisa de esboço. Precisa tu construir o personagem, tu precisa realmente construir uma base para tu conseguir fazer o desenho mais facilmente. Se você não sabe o que é esboço, o esboço se resume em basicamente o que? Ele é um chute inicial, ele é para criar uma forma, para criar alguma parte, alguma coisa que vai te guiar mais ou menos o desenho. Então tem vários esboços, tem um grid, forma geométrica, o esboço palitinho que eu gosto de chamar, que é o que eu uso aqui. Tem muitos esboços mesmo, mas todos os esboços eles vão servir para você ter uma base, para você entender mais ou menos onde vai ficar cada elemento do desenho e você ir construindo em cima disso. É extremamente importante você aprender a fazer isso. Se você não sabe fazer isso, no final do vídeo eu sempre deixo a playlist tutoriais de desenho. Então essa playlist que ela é muito boa para você, porque lá tem vários vídeos de esboço, tem vários vídeos de pintura, tem vários vídeos explicando tópicos bem mais aprofundados e alguns tópicos que eu vou meio que falar por cima nesse vídeo, tá? Então é importante, para complementar a tua explicação, para complementar a tua evolução, você entrar no final desse vídeo nessa playlist tutoriais de desenho, tá? Então não esquece, assim que acabar esse vídeo, entra nessa playlist que vai te ajudar bastante. Então lá tu vai aprender muito sobre esboço também, tá? Então o esboço é uma parte muito importante. Eu não fazia antigamente esse desenho. Eu não fazia esboço nenhum. Eu só ia pegando e ia construindo o desenho e vai embora. Isso é um enorme erro e eu consertei esse desenho daqui, tá? Outro erro também que eu já posso dizer que eu fazia, o desenho era muito desproporcional na época. Isso eu tava, sei lá, eu tinha uns 6 meses desenhando, então eu tava realmente bem no comecinho. Isso acontece muito por questão de um pouco de pressa, termina o desenho, já faz, já segue, já vai pra pintura, não analisa muito como que ficou o desenho. Isso tinha um pouco também. E muita inexperiência, não saber ainda como desenhar bem, não saber ainda como fazer os personagens corretamente, tá? Mas uma dica que eu sempre dou é tenha paciência e espere um pouco. Terminou o desenho, fica um tempinho sem desenhar e analisa, observa. Depois de ficar uma meia hora sem desenhar, coisa assim, analisa o que que tu errou, o que que tu pode melhorar, o que que tu pode ficar diferente, o que que tu pode mudar para melhorar o teu desenho. Isso é uma coisa que eu sempre faço nos desenhos e eu acho muito útil, tá? Agora indo para a parte da pintura. Eu comecei a pintar esse desenho aqui. Isso é um desenho muito interessante de fazer porque a pintura complementa muito ele. Então o esboço dele é um esboço, uma coisa bem simples, e a pintura dá um complemento muito interessante, tá? Esse desenho aqui eu usei vários lápis de cor, né? Várias marcas de material de lápis de cor. E tudo bem fazer isso, só que algumas marcas não se encaixam tão bem para algumas partes do desenho. Por exemplo, eu fiz a roupa ali, tu viu que eu fiz um azul escuro e com bastante sombras, uma sombra com bastante contraste. Nesse contraste eu realmente usei um preto, se me engano, foi um marrom escuro e em algumas partes até um preto, tá? Isso é muito importante entender, por quê? No meu desenho antigo, o meu principal erro na pintura foi a falta de contraste.
Então tu vê que na roupa não tinha muita sombra, tu vê que a pele estava muito opaca, tu vê que as chamas estavam muito fracas, não estavam nem um pouco vivas. Isso se deve um pouco aos materiais que eu usava. Então na época eu usava materiais realmente muito ruins e isso é um problema, tá? Use materiais no nível bom, você não precisa de lápis profissionais para fazer bons desenhos. Mas use materiais de um nível ok, um nível aceitável, um nível bom, para que tu já consiga pelo menos fazer desenhos satisfatórios, desenhos legais, que você não seja prejudicado pelo material. Na época eu usava lápis com cores muito fracas, realmente lápis bem ruins e folhas comuns, sem folhas assim super lisas, folhas que não são apropriadas para o desenho. Então uma coisa que eu mudei também foi bastante os materiais que eu uso, isso ajudou muito, mas era muito de tu ver que eu tenho pouquíssima luz e sombra no desenho, tu vê que eu não consigo dar o contraste no desenho, tu vê que realmente eu não entendo muito de luz e sombra muito, eu só fiz meio que seguindo a referência, meio sem saber o porquê. Então é importante você entender isso, tá? Nesse desenho do Todoroki, qual é o ponto principal dele? A luz que ele está sendo emitida, a luz do desenho é toda baseada na chama dele. Por que isso? Porque o fogo ele chama muita atenção. O fogo é algo que brilha, é algo que tem cores muito vivas. Quando tu vai fazer o fogo, tu vai usar um amarelo, um vermelho, um laranja. Cores muito quentes, cores muito vivas, cores que realmente chamam muita atenção. Então o fogo ele é o principal desse desenho, porque ele é a parte que vai mais chamar a atenção. E como ele produz iluminação, ele vai ditar onde vai ser as luzes e sombra. Então tu perceba que como o fogo está na direita do Todoroki, todas as sombras estão para a esquerda. Isso é muito importante você entender. Na época eu não sabia isso, eu só estava copiando da referência por causa que eu não sabia realmente como funcionar, não sabia o porquê que estava acontecendo isso. Então é importante você entender isso. Nesse desenho do Todoroki, como o ponto de luz está na direita, as sombras todas vão ser da esquerda. Então quanto mais longe do fogo tiver, mais escuro vai ser. Essa é a tendência. Nesse desenho aqui do Todoroki em específico, eu tenho uma outra característica que é o que? Um lado é fogo, o outro lado é gelo. Então é importante eu pegar as sombras e tentar puxar as sombras mais para a cor do gelo, porque qualquer poder, quando tu emite poder nos animes, nos desenhos, ele vai afetar o ambiente que está sendo emitido por ele, vai afetar o ambiente à volta dele, sim. Então, por exemplo, aquele braço direito ali do Todoroki, o braço lá atrás, ele é o braço que produz o gelo. Olha como eu não fiz uma pintura de pele dele. Eu fiz um azul claro nas pontas dele e em cima eu fiz um azul meio escuro, um azul misturado com preto, para realmente dar um aspecto de gelo, para dar um aspecto de congelado o braço. Então, se você não sabe como que eu fiz isso, o que eu peguei e fiz? Eu apliquei o rosa claro, que seria da pele, e por cima eu vim aplicando um preto bem fraquinho. E depois eu vim aplicando meio que um azul. Então deu um aspecto mais ou menos de um preto assim, mais azulado, meio no tom de pele. É meio difícil explicar porque realmente é um tom bem único que eu tenho que aplicar. Porque eu tenho que pintar o braço, então tem que ter a cor de uma pele. Só que eu tenho que dar um aspecto de congelado, um aspecto mais escuro, porque é ele que está produzindo o gelo. Então é importante você entender sempre o contexto do desenho. Então, naquele braço ali, eu mudei um pouco a pintura para dar um aspecto mais de gelo. Tu vê que, por exemplo, na roupa dele eu deixei algumas partes em cristal, mas tu vê que perto das extremidades eu tento deixar um pouquinho mais claro, um pouco mais azul do que preto, para realmente dar esse aspecto de que está sendo congelado na volta. Tu vê que no cabelo dele, as sombras dele, eu fiz um cinza mais azulado, eu puxei um pouco pro azul, por causa também do gelo. Na bota dele é o que mais tu percebe, porque ela tem um cinza, mas tu vê que ela tem algumas partes em azul, algumas luzes em azul, por exatamente o fator do gelo, tá? Então tu vê que eu tento aplicar alguns elementos no Todoroki, o gelo, para dar um contraste, para tu entender o poder dele. Outra característica, eu também agora, como eu tô fazendo gelo na parte direita, eu tô fazendo gelo mais focado em sombras do que luzes. Por que isso? Primeiro, o gelo é um cristal, então ele precisa ter luzes para ele ter o contraste dele, ele precisa parecer realmente que reflete luz,
que o cristal ele faz isso. Qualquer cristal ele tem um potencial, ele tem como característica refletir muito luz. Tudo bem isso. Só que nesse desenho aqui, o meu ponto principal vai ser o Todoroki, vai ser a parte do fogo, né? Desculpa, a parte do fogo do Todoroki. Ou seja, a parte mais clara, mais viva, mais forte tem que ser o fogo. Então o gelo eu não posso dar tanta luz para ele, tanto brilho nele, porque senão ele vai chamar muita atenção. E não é isso que eu quero. Eu não quero que tu olhe para o meu desenho e chame a atenção o fogo e o gelo. Eu quero que chame primeiro o fogo, depois tu olhe o resto. Então o que eu vou fazer? Eu apliquei muitas sombras nesse desenho. Então até as partes mais claras, as partes brancas, eu aplico um azul bem clarinho. Poucas partes no gelo eu realmente deixei em branco, realmente eu deixei o ponto de brilho. Eu sempre vou fazendo isso, eu dou o contraste, deixo partes escuras. E nas partes que vão ter brilho, eu evito um pouco de deixar realmente o branco, porque eu não quero que ele tenha tanto brilho para que ele não chame tanta atenção. Então, nas partes que tem brilho, tem algumas partes que são só realmente branco, mas muitas eu deixo um azul bem clarinho, faço um degradezinho ali. Tento tirar um pouco, entre muitas aspas, da vida ali daquela parte. Porque o meu foco é o fogo. Então eu tô explicando muito isso porque ele é o ponto principal desse desenho. E você tem que entender. Como eu já falei nesse vídeo, já falei em muitos vídeos aqui no canal, sempre entendo o contexto do desenho. Isso eu não fazia antigamente. E quando eu aprendi, me ajudou muito nas minhas artes. O contexto do desenho é muito importante. Não desenhe todos os desenhos como se fossem iguais. Eles não são iguais. Todos os desenhos não querem dizer a mesma coisa. O personagem não está passando pela mesma situação. Ele não está sentindo a mesma coisa. Todos os desenhos eles não querem passar o mesmo sentimento. Então é importante você sempre entender o contexto do desenho. Analisa o que está acontecendo, o que tá realmente o personagem está sentindo, qual é a expressão dele, o que tu quer passar quando alguém vê o teu desenho. Tá, isso é muito importante realmente. Agora eu tô indo pela parte principal do desenho, que é a chama em si. Então, como que eu fiz essa chama? Eu, a princípio, fiquei meio em dúvida. Eu tava pensando em fazer de um jeito, acabei fazendo de outro. Mas, como que foi o principal? Eu pego, divido em várias chamas e sempre elas vão fazendo um degradê. O fogo sempre vai ser um degradê. Então, nas voltas das chamas eu apliquei em laranja. E no meio dela eu apliquei em amarelo, tá? Essas partes que ficaram brancas, eu ia passar o vermelho. Mas no final tu vai ver que eu passei o vermelho em algumas partes, em outras eu deixei branco realmente. Isso é meio que um improviso na hora ali, que meio que eu achei que ficou melhor assim. Mas, para tu entender como fazer a chama, tu sempre vai fazer um degradê. Então a chama vai ter a volta em laranja, assim como eu fiz agora, o meio em amarelo e sempre escurecendo. Nas bordas mais escuro, no meio mais claro, tá? Outra característica também que eu tenho pra falar é que tu vê que a mão dele tá toda amarelada. Pelo fator que eu já falo que o poder ele afeta o ambiente. Então, como ele está produzindo muita luz, o fogo ele produziu muita luz na mão dele também, tá? Então, eu peguei, deixei essas partes em branco para realmente ter mais brilho, para chamar mais atenção e pintei o fundo de vermelho para dar realmente um contraste, para dar um destaque a mais no desenho, tá? Então, foi um desenho bem tranquilo de fazer, não foi nada complicado, tá? Realmente eu tive que consertar algumas coisas bem simples. Tô botando aí na tela agora a comparação dos dois desenhos, como ficou. Comenta aí embaixo se tu gostou, se tu achou legal o resultado. Comenta aí embaixo outros vídeos aqui, outros desenhos aqui do canal que você gostaria que eu refizesse aqui também. E clica na playlist de tutorial de desenho, que como eu falei, tem muitos vídeos ensinando muitas dicas e muitas coisas que eu tenho certeza que vão ajudar bastante. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau.